Você vai fazer a prova do Banco do Brasil e quer gabaritar as 10 questões de português? Então vem comigo nesse vídeo que nós vamos resolver juntos a última prova do concurso do Banco do Brasil e eu vou explicar para vocês todas as questões, todas as alternativas de português, por que estão certas, por que estão erradas. Então vem comigo nessa aula! Olá pessoal, eu sou a Pri e esse canal é feito especialmente para você que quer mudar de vida através dos estudos, principalmente estudando para concursos públicos. E você que vai aproveitar essa próxima oportunidade excelente que é o concurso do Banco do Brasil, que exige apenas o nível médio, tem um salário por volta de R$5.000 e possui vagas espalhadas por todo o país. Então, se esse é o seu caso, já aproveita e se inscreva aqui no canal para que você possa receber os próximos vídeos informativos a respeito desse concurso e as próximas aulas que eu vou trazer para vocês das outras matérias também. E já aproveita para comentar qual matéria você tem mais dificuldade e quer que eu traga uma aula aqui para você. E se você já me conhece, aproveita e deixa o seu like já pra mim, porque você sabe que a aula de hoje será bem didática e informativa e eu vou explicar muitas questões, muitos assuntos de português que estão lá no nosso edital do Banco do Brasil e poderá cair na sua prova. E se você ainda não está estudando comigo pelo curso Pri à Prova Banco do Brasil 2023, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você clicar e conhecer toda a proposta e a estrutura do curso, que é composto por videoaulas de todas as matérias e todos os assuntos dentro de cada matéria, e você também receberá PDFs de todas as matérias para acompanhar os seus estudos, como também a apostila de questões para você treinar bastante. E vamos então começar a nossa aula de português. Então esse é um dos modelos da última prova do Banco do Brasil, que foi apresentado um texto e depois 10 questões em cima desse texto. E a primeira dica que eu dou aqui para vocês é: vocês primeiro vão ler o título do texto para saber do que se trata, qual que é o assunto. Então aqui, ó, nós vemos que é a privacidade digital, quais são os limites. Então já é um assunto aí mais recente sobre o mundo digital. E aqui tem o texto, você vai no final aqui do texto para você ver o rodapé, tá? Aqui você pode ver de onde que esse texto foi retirado. Se se trata de um poema, de uma crônica, de um romance, né? Se foi tirado de algum livro. Nesse caso aqui, foi retirado desse site, olha, Digitalks, e a data é de fevereiro de 2021. Então essa prova, ela aconteceu em 2021, né? O último concurso, e você vê que eles colocaram aí um texto atual, tá? Informativo, para ser analisado. Depois que você fez isso, já sabe ali do que se trata, você vai dar uma olhada nas questões para ver o que vai te perguntar, para você já ir ler o texto preparado, procurando ali algumas respostas, fazer uma prévia, tá? Então aqui eu até já destaquei para vocês que a primeira questão tá perguntando a tese do texto, tá? A segunda, a ideia que o texto desenvolve. A terceira, a opinião do autor. A quarta, essa expressão aqui destacada, qual que é a noção dela. Outra palavra, expressão também que você precisa analisar. Um verbo aqui, qual que é a expressão que ele significa, né? A noção dele. Questão 7, concordância verbal. A 8, sobre hífen. A 9, sobre crase. E a 10 sobre pronome, todos os assuntos que já estão previstos lá no edital e que no meu curso você tem uma aula específica para cada assunto desse. Então, uma vez que você já sabe qual que é o assunto do texto, deu uma olhadinha ali nas questões, você vai fazer a leitura do texto, tá? E eu sugiro que você leia e já vá grifando as partes mais importantes, um tema central, o que você achar que pode ser relevante para te ajudar, para depois responder as questões, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês para depois a gente ir para as questões. Atualmente, somos mais de 126,4 milhões de brasileiros usuários de internet, representando cerca de 69,8% da população com 10 anos ou mais. Ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede mundial, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. Nesse cenário, pensar em privacidade digital é quase utópico. Pessoal, quem não sabe o que é utópico? É aquilo que é irreal, que é fantasia, que é da imaginação, tá? Então aqui tá falando que se você pensar que no mundo digital você vai ter privacidade, isso não existe, né? É utópico. Uma vez na rede, a informação está registrada para sempre. Deixamos rastros que podem ser descobertos a qualquer momento. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante, inclusive para trazer mais clareza e consciência
experiência para os usuários. Vale lembrar, por exemplo, que não são apenas as redes sociais que expõem as pessoas. Infelizmente, basta ter um endereço de e-mail para ser rastreado por diferentes empresas e provedores. Então, não são apenas as redes sociais que expõem as pessoas. A questão central não se resume somente à política de privacidade das plataformas X ou Y, mas sim ao modo como cada sociedade vem paulatinamente estruturando a sua política de proteção de dados. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa. Independentemente da demanda de armazenamento de dados de clientes, as organizações têm um universo de dados institucionais que precisam ser salvaguardados. Estamos diante de uma realidade já configurada. A coleta de informações da internet não para, e esse é um caminho sem volta. Agora a questão é, nós, clientes, estamos prontos e dispostos a definir o limite da privacidade digital? O interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser? O conteúdo é realmente do usuário? Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que, a partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Daí, a importância da conscientização. É preciso que tanto clientes como empresas busquem mais informações e conteúdo técnico sobre o tema. Às organizações, cabe o desafio de orientar seus clientes, já que na maioria das vezes eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Vivemos em uma época em que todo mundo pode falar permanentemente o que quer. Nesse contexto, a informação deixou de ser algo confiável e cabe a cada um de nós aprender a ler isso e se proteger. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a um outro nível. É fato que ela não é segura. A questão é, então, como usá-la de maneira mais inteligente e contribuir para fortalecer a privacidade digital. Essa é uma causa comum a todos os usuários da rede. Então, você viu aqui falando todos os detalhes sobre esse tema da privacidade digital. E na questão número 1, pergunta pra gente: um argumento que justifica a tese de que pensar em privacidade digital é utópico. Parágrafo 2. Aparece em. Pausa aqui o vídeo e tenta responder essa questão. Então, aqui no parágrafo 2, eu até expliquei para vocês, sobre utopia. Aqui está falando, nesse cenário, pensar em privacidade digital é utópico. Então, fala aqui, qual que é o argumento que justifica isso? Por quê que pensar em privacidade digital é considerado utópico? Por quê? Qual que é o argumento? Vamos lá na letra A. A questão central não se resume somente à política de privacidade das plataformas X ou Y. Será que por causa das plataformas é considerado utópico? Não, né? A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica a qualquer tipo de empresa. Também segurança da informação não é uma coisa que nos dá a concluir que seria utopia. Agora C. A partir do momento que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Então, olha só, você postou um conteúdo na rede. Ele já não é mais seu, não é mais do usuário, ele caiu na rede, né? Pode ser compartilhado, enviado para várias pessoas. Então, isso te traz privacidade? Você tem controle das suas informações? Não. Então, por causa disso, que é considerado que ter uma privacidade digital é utopia, é algo irreal. Então, por isso que a C é a alternativa correta. A D e a E também, o que elas apresentam, falando sobre tanto clientes como empresa buscam informações. E na E, sobre a consciência, o senso crítico, isso não é um argumento que justifique falar que a privacidade digital é utopia. Então, por isso que a C é a alternativa correta. Questão 2. Depois de questionar se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, no parágrafo 6, o texto desenvolve a ideia de que... Então, qual que é a ideia que o texto desenvolve após essa informação? Pode pausar o vídeo. O que você deve fazer nesse caso aqui é ir até o parágrafo 6, onde o texto questiona, sobre o conteúdo que circula nas redes e você vê logo em seguida qual que é a ideia que está desenvolvendo. Então, olha só aqui do lado, no final do parágrafo 6. O conteúdo é realmente do usuário? É esse questionamento que o enunciado está falando pra gente.
Daí, em seguida, o que ele fala? Ele fala aqui que muito possivelmente não, e aqui no final que ele faz parte da rede, não é mais do usuário. E no parágrafo seguinte, daí a importância da conscientização. É preciso que tanto clientes como empresas busquem mais informação e conteúdo técnico sobre o tema. E daí, se você leu aqui as alternativas, você pode ver que a D é a que mais tem a ver com essa ideia desenvolvida. Na D fala: as organizações devem conscientizar os clientes em relação aos limites da privacidade digital. Por isso que a D é a alternativa correta da 2. Aqui na letra A, quando fala que a maioria dos usuários acessam por um smartphone, isso não é a ideia que desenvolveu logo em seguida do 6º parágrafo. Na B, quando fala também da segurança das informações, ou na C, das empresas e dos provedores sobre os endereços de e-mail. Na E, que as pessoas deixam rastros. Vocês veem que é muito importante, quando no enunciado citar um parágrafo, você voltar no texto, tá? Porque você precisa responder o que está no texto, não o que você acha, o que você já leu e já viu em algum outro lugar, tá bom? Então aqui agora na questão 3 nós temos o trecho em que a palavra destacada expressa uma opinião do autor é. Veja aqui as alternativas e pode pausar o vídeo. Então, a primeira coisa, você precisa observar as palavras destacadas, que são essas em negrito. Então, na letra A, nós temos atualmente, na B, infelizmente, na C, paulatinamente, que significa aos poucos, na D, independentemente e na E, permanentemente. Só com essas palavras você já conseguiria associar para ver que tipo de palavra expressa uma opinião, certo? Porque aqui no enunciado está falando qual que é a ideia que expressa uma opinião do autor, não quando ele fala sobre algum fato. Por exemplo, aqui na letra A, atualmente somos mais de 126 milhões. Isso é um fato, atualmente, hoje em dia, não é uma opinião dele. Agora, na letra B, quando ele fala infelizmente, ele já não está dando uma opinião dele. Ele poderia achar felizmente, mas no caso ele achou infelizmente. O quê? O fato de você ter apenas o endereço de e-mail, você já pode ser rastreado. Se ele falasse somente a informação, basta ter o endereço de e-mail para ser rastreado, ponto. Isso é uma informação, é um fato, tá? Ok. Só que nesse caso aqui, ele colocou o infelizmente antes. Então, isso daqui é uma opinião dele. Ele acha isso algo negativo. Por isso que ele usou essa palavra e a questão correta, a alternativa correta aqui da 3 é a B. As outras palavras, paulatinamente, como eu expliquei para vocês, independentemente, permanentemente, são fatos, são situações que não expressam a opinião de ninguém, ok? Vamos agora aqui para a questão 4, que ela fala: no trecho, as organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Parágrafo 8. A expressão destacada, que é essa daqui, ó, já que está em negrito, expressa uma noção de condição, finalidade, concessão, causalidade ou comparação. Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, aqui no enunciado, essa frase que foi apresentada pra gente, ela traz duas situações. Vamos lá. As organizações, né, para elas, por isso da crase, cabe o desafio de orientar os seus clientes, certo? Agora, já que, na maioria das vezes, eles, os clientes, não sabem quais são os limites da privacidade digital. Então, nós temos essas duas informações, das organizações e dos clientes. Esse já que está destacado, ele está conectando aí essas duas informações. Seria a mesma coisa se você falasse assim, ó, já que eles, os clientes, não sabem o limite da privacidade, as empresas, elas têm o desafio de orientar. Por que as empresas têm esse desafio de orientar? Qual que é a causa? Porque os clientes, eles não sabem quais são os limites. Então, essa relação aqui que o Jacquet criou é uma relação de causalidade, tá? Por causa dessa causa que os clientes não sabem os limites,
As organizações têm esse desafio de orientar. Não é uma condição, se uma coisa acontecer, acontece outra. Finalidade, aconteceu isso por causa daquilo, por uma finalidade. Concessão, também não. E comparação, muito menos. Então, a D é a resposta correta da 4. Questão 5. A palavra ou a expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada entre colchetes em. Então, aqui você tem a frase e uma palavra em negrito em destaque. Fala aqui para você de onde que ela foi retirada, tá? De qual parágrafo, para você conferir caso seja necessário. E entre colchetes, que é esse símbolo aqui, você tem o termo a que essa palavra se refere. Então, você vai precisar voltar no texto, na maioria das vezes, para ver sobre realmente se é esse entre colchetes aí que está se referindo. Pode pausar o vídeo. Então, na letra A, fala que sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone, fazem isso o quê? Será que é a rede mundial? Você vai ter que voltar aqui no parágrafo 1 do texto, encontrar a palavra isso, olha aqui no final, e daí, sempre quando você voltar no texto, você precisa ler um pouquinho antes até do trecho que foi apresentado para você encontrar o contexto, o sentido e achar qual que é a alternativa correta, tá? Então, olha aqui. Ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede mundial, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. Fazem isso o quê? Usar a rede mundial. Só que lá entre colchetes está a rede mundial. O isso, ele não está relacionado com rede mundial. O isso está relacionado com usam. Elas fazem isso, elas usam. Então, por isso que a letra A aqui, ela está incorreta. Vamos para a B. Ela é importante, inclusive para trazer mais clareza e consciência para os usuários. Parágrafo 3. Quem é ela? Será que é a exposição? Vamos voltar no parágrafo 3, aqui do texto, e encontrar aqui o ela, olha só, e ler um pouquinho antes. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante. O que é importante? A discussão. Precisa ser feita uma discussão. A discussão é importante. E o que a gente tem aqui entre colchetes? Exposição. Então, não também está errado. C. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que, a partir do momento, parágrafo 7. Será que esse isso é redes sociais? Vamos ver aqui então. Vamos encontrar o isso aqui, ó, e vamos começar a ler. C. Considerarmos a atmosfera das redes sociais. Muito possivelmente não. Na verdade, aqui já está respondendo essa pergunta anterior, então a gente tem que voltar um pouquinho mais. O conteúdo é realmente do usuário? Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Isso porque, embora muitas pessoas, isso o quê? O fato do conteúdo das redes sociais aqui, da atmosfera das redes, não ser realmente do usuário, tá? E aqui tá falando entre colchetes que é somente sobre redes sociais e não é somente as redes sociais que o isso tá querendo dizer. Como está aqui, ó, redes sociais. É todo o contexto, muito possivelmente não é o conteúdo do usuário, é isso é tudo isso, certo? Então, por isso que essa alternativa aqui também está errada. A D. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não mais do usuário. Nesse caso aqui, não é necessário voltar no texto. Por quê? A partir do momento em que o conteúdo é postado, ele não faz parte, ele faz parte da rede. Ele quem? O conteúdo que é postado. E aqui entre colchetes está momento, então por isso que está errado. E aí, é fato que ela não é segura. Ela quem? Será que é a internet? Vamos voltar lá no parágrafo 9, tá? Está aqui na parte de cima. Aqui, ó. É fato que ela não é segura. Vamos voltar. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a um outro nível. É fato que ela não é segura. Quem que não é segura? A internet.
E aqui, na nossa alternativa, nós temos sim entre colchetes e internet. Então, na questão 5, a E é a alternativa correta. Questão 6. No trecho, esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser? Parágrafo 6. A forma verbal destacada expressa a noção de dever, certeza, hipótese, obrigação ou necessidade. Pode pausar o vídeo. Então, qual que é o verbo que você tem que analisar aqui nessa questão? O verbo poderia. E o verbo dessa forma, né, flexionado dessa forma, poderia, que expressão que ele dá? Então, você pode aplicar esse verbo em qualquer outra frase para você tirar aí as suas dúvidas, tentar responder a questão. Então, pense assim, se eu pergunto para você, você poderia emprestar o seu carro? Esse poderia é um dever? Você deve emprestar o seu carro para mim? Não, né? É uma certeza também? É certeza que você vai emprestar? Não. Agora, é uma hipótese? Você poderia emprestar o seu carro para mim? Sim, poderia. Não, não poderia. Então, esse poderia, né, desse jeito que ele está flexionado o verbo, é uma hipótese, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma obrigação, nem uma necessidade, nem dever, nem certeza. Por isso que a C é a alternativa correta da questão 6. Questão 7. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada na forma destacada em. Você vai ler aqui todas as alternativas e esses verbos que estão destacados, você precisa ver se eles estão concordando em número, ou seja, singular e plural, e em pessoa também, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pode pausar o vídeo. Letra A. Para entender o público das plataformas digitais, analisaram-se durante 10 semanas o comportamento de jovens considerados viciados em aplicativos. O que foi analisado, gente? Foi o comportamento dos jovens, não foi? Então, não deve ser utilizado analisaram-se, e sim analisou-se o comportamento. Então, a A está errada. Na B, em grupos de jovens usuários de redes sociais, constataram-se inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares. O que constataram-se? Inúmeras situações, tá? Então, ambos aqui estão no plural, por isso que a B está correta e é a alternativa correta da questão 7. Mas vamos ver por que a C, a D e a E estão erradas. Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se, no plural, a reclamações de todos os tipos sobre falhas nas conexões telefônicas. Quem que atende essas reclamações? A gente não sabe, o sujeito ele é indefinido. Então, o correto seria atende-se, tá? Na D, nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade pela situação atual. O que é atribuído? É a maior responsabilidade, está no singular. Então, o correto é atribui-se. E a E, com base em dados estatísticos, estimam-se que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação nas redes sociais. Então, o fato aqui, olha, dos jovens serem os maiores responsáveis pela navegação das redes sociais é estimado. Então, estima-se, tá? Não é estimam-se. Então, a B é a alternativa correta. Questão 8. O grupo de palavras que atende às exigências relativas ao emprego ou não do hífen, segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, é. Pode pausar o vídeo, veja aqui qual alternativa que as duas palavras estão escritas corretamente. Então, na letra A, aqui a palavra extraescolar, ela está errada, tá? Ela é escrita tudo junto. Temos aqui duas vogais, elas são juntinhas. Então, isso já elimina a letra A.
Na letra B, acredito que muita gente tenha ficado em dúvida, porque a palavra vagalume, ela não se escreve assim, tá? Ela é escrito separado com o hífen. Por quê? Essas duas palavras, vaga e lume, elas são palavras que não têm elementos de ligação entre si. Então, quando é assim, existe o hífen, tá? Como, por exemplo, Zé Ninguém, segunda-feira, mesa redonda, todas com hífen, ok? Na letra C, porta-retratos, não é assim, tá? É separado e com R só, com hífen. Por quê? Sempre quando essa primeira palavra, o prefixo, for um verbo, vai existir o hífen, tá? Vai ser separado. Na letra D, essa palavra aqui, contra-regra, ela é junta e possui mais um R aqui, ó, dobrou o R. Porque sempre quando aqui o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com S ou com R, que é o caso aqui, você vai juntar e vai dobrar o R ou o S, se for o caso. E qual que está correta, então, que é o nosso gabarito? É a letra E, porque subutilizar e sub-reitor, ambas possuem o prefixo sub, tá? Mas por que elas estão ambas corretas, mas uma está tudo junto e a outra está separado com hífen? Porque quando você tem o sub e a segunda palavra, ela começar com B, com H ou com R, que é o caso aqui, é separado, possui o hífen. Nesse caso aqui, ó, seria o U, né? Então, por isso que o U não possui o hífen, é tudo junto. Então, a 8, a resposta correta é a E. Questão 9. De acordo com a nova norma padrão da língua portuguesa, o emprego do acento grave indicativo de crase é obrigatório na palavra destacada em. Que uma questãozinha que sempre cai sobre crase, né? E se você está estudando comigo lá pelo meu curso, o Pri à Prova BB 2023, você já viu aquela super aula disponível de crase, explicando do zero. Muita gente está comentando, falando que, nossa, até que enfim aprendeu crase, porque é fácil, não é tão difícil quanto parece, né? Quanto a gente acha que é. Porque, na verdade, gente, o que é uma crase, né? Ela é a junção de dois As, tá? Quando a gente tem dois As, o resultado, né? Parece matemática, mas estamos em português ainda. O resultado vai ser um A com crase, tá? Mas, Pri, como assim dois As? É um A do verbo ou do substantivo, né, que exige uma preposição, e o outro A do artigo, na frente de palavras femininas. Vamos resolver aqui as questões, que eu vou dar vários exemplos para vocês. Então, pode pausar o vídeo e tenta achar a alternativa correta. Aqui na alternativa A, está falando que obrigou o cliente a criar senhas. Sempre quando tiver o A antes de verbo, não existe crase, nunca vai ter crase, ok? Então, a A está errada. Na B, invasão do acesso às suas vidas privadas. Então, acesso a. O que acontece aqui, gente? Quando a gente tem o a, né, que poderia ter crase ou não, que está no singular, né, e em seguida nós temos no plural suas vidas privadas, não existe crase, tá? Precisa estar no plural e no plural também. Então, esse é o motivo aqui que a B está incorreta. Na C, modificou a realidade social. O verbo modificar, ele não existe ali uma preposição depois. A gente modifica algo e ponto final. Você não modifica a alguma coisa, porque esse a que está aqui, ele é o artigo de a realidade social, que é uma palavra feminina. Então, como nós não temos aquele outro azinho para juntar aqui, ó, e fazer a crase, a letra C também está errada. Na D, as pesquisas tecnológicas são indispensáveis devido à importância, já que o devido, ele exige sim essa preposição a. Algo é devido a alguma coisa, tem esse a aí na frente. E importância não é o importância, é a importância, uma palavra feminina. Então, juntou esses dois as, aqui tem sim uma crase e a D é a alternativa correta.
Outra coisa que você pode fazer também, uma dica para tirar aí a prova dos 9, para ter certeza se está certo ou não, você pode mudar a importância por uma palavra no masculino. Por exemplo, fato. O fato é uma palavra masculina. Então, a gente não falaria assim, devido ao fato. Então, o do ao aqui, ó, devido ao, aqui, ó, ao fato. Esse o aqui é porque fato é uma palavra masculina, o fato. E esse a aqui é o a do verbo dever, devido a alguma coisa. Então aí você já vê que realmente está certo a D. E a E não poderia ser porque conduziu as pessoas a novas situações. Aqui aconteceu a mesma coisa que eu falei para vocês aqui na alternativa anterior. Novas situações está no plural, então esse a aqui que está no singular não vai crase. Questão 10. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Qual a alternativa aqui que o pronome está no local exato? O último assunto do tema lá do edital de português é sobre pronomes, onde você precisa saber sobre ênclise, que é quando o pronome vem antes, mesóclise no meio, e esse assunto aqui, pronome, é o último assunto dentro da matéria de português lá do nosso edital, tá? Então lá fala que você precisa saber o que é próclise, que é quando o pronome vem antes, o que é mesóclise, quando está no meio, e o que é ênclise, no final. Então veja aqui qual dessas alternativas você acha que o pronome está no local correto. Na letra A, nós temos aqui, ó, a Associação Brasileira de Mercados Financeiros publicou uma diretriz de segurança, na qual mostra-se a necessidade. Aqui o pronome se, ele tá como ênclise, está depois. Só que na qual é um pronome relativo. Então, pronomes relativos, eles puxam aqui, ó, como um imã o pronome. Ele sempre vai vir logo após o pronome relativo. Então, o certo seria na qual se mostra a necessidade. Na letra B, a segurança da informação já transformou se. Esse já aqui, ele é um advérbio. Então, o advérbio também puxa o pronome aqui lá do seu ladinho como um imã. Então, teria que ser já se transformou. Se, naquele evento, ninguém tinha-se. Aqui é o mesmo caso, só que ninguém é um pronome indefinido, que também puxa o pronome aqui. Ninguém se tinha incomodado. Na D, apesar das dificuldades encontradas, sempre referimos-nos com cuidado. O sempre, assim como o já aqui da outra alternativa, ele é um advérbio, tá? Então, esse nos teria que estar aqui, ó, do ladinho do sempre. E ficaria sempre, nos referimos com cuidado aos nossos dados pessoais. Então, só sobrou a E, né? A gente já sabe que ela está correta, mas vamos ver por quê. Quando a privacidade dos dados bancários é mantida como nos garantem, então temos aqui, ó, o verbo garantir. O pronome nos, ele já está aqui do ladinho do como, porque o como, ele é uma conjunção subordinativa. Então, ele faz esse mesmo papel de deixar o pronome ali logo após ele. Então, por isso que a alternativa correta da questão 10 é a letra E. Então essa foi a última prova de português. Vocês viram que não é tão difícil. Se você estudar, se preparar, fazer uma boa base, você vai para a prova já sabendo o que te espera e com grandes possibilidades de ir muito bem, de até gabaritar essas 10 questões. Se você acha que precisa dar uma intensidade nos seus estudos, estudar com material completo e totalmente direcionado para esse edital do Banco do Brasil, o link do meu curso, o PRI à Prova Banco do Brasil, está aqui na descrição. Clique agora, veja os depoimentos dos alunos que já estão estudando comigo, estão amando todas as aulas e o método, e venha fazer parte você também do nosso time de alunos que chegará muito bem competitivo no dia da prova do Banco do Brasil. Curta esse vídeo se você gostou e te espero no próximo. Até mais, tchau!